Meu nome é Alice, e por muito tempo eu acreditei que eu havia nascido para ser invisível. Não era algo que alguém dizia diretamente, mas estava ali, impregnado no ar da casa em que cresci. Era como se cada parede, cada móvel e cada silêncio carregasse a mesma mensagem: Roberto era o centro de tudo, e eu era apenas alguém que, por algum motivo, estava ali de passagem. Meu pai tinha um olhar que brilhava só de pronunciar o nome dele, e mesmo quando Roberto não fazia nada de especial, meu pai o tratava como se fosse um vencedor. Enquanto isso, eu precisava conquistar o mundo para ganhar um aceno de cabeça. Muitas vezes, nem isso. Eu me lembro de uma tarde em que eu tinha 8 anos. Eu segurava um desenho que eu havia feito na escola, um desenho que a professora elogiou tanto que colou na parede da sala. Eu estava tão feliz que quase corri para casa. Quando cheguei, meu pai estava no sofá assistindo Roberto mostrar uma nota mais ou menos em matemática, e mesmo assim ele sorria como se tivesse acabado de ver um milagre. Esperei pacientemente por um espaço para falar, até que finalmente levantei o desenho e disse: Pai, olha o que eu fiz. Ele olhou rápido, como quem observa um papel qualquer, e respondeu: depois eu vejo, Alice. Roberto riu e comentou: Meu desenho ficou melhor. Eu não respondi nada. Apenas dobrei o papel e subi para o meu quarto, sentindo meu peito afundar como se tivesse esquecido como respirar. Minha mãe era mais suave, mas nunca ousava enfrentar meu pai. Ela dizia: Você sabe como seu pai é, filha. Não leve tão a sério. Mas como não levar? Cada pedaço da minha infância era construído em cima das mesmas pedras: comparação, invisibilidade e favoritismo. Era uma estrutura tão firme que moldou minha personalidade antes mesmo que eu entendesse que estava sendo moldada. Eu aprendi a ficar quieta. Aprendi a não esperar carinho. Aprendia que, se eu me entristecesse, ninguém perceberia. Mas havia algo que ninguém podia ver: meu refúgio secreto. Todas as noites, quando tudo finalmente silenciava, eu me ajoelhava ao lado da minha cama. Fechava os olhos e falava baixinho: Senhor, o Senhor está me vendo, não está? E, de alguma forma, eu sentia que estava sendo ouvida. Não é exagero dizer que minha fé foi o único lugar onde encontrei conforto. Enquanto o mundo à minha volta me empurrava para baixo, era ali, naquele quarto pequeno e abafado, que eu sentia a paz correndo pelas minhas veias. Não era uma paz humana. Era uma certeza divina. Uma certeza que dizia que minha dor não era invisível para Deus. Roberto, por outro lado, parecia flutuar pela vida. Ele se gabava de tudo e nada. Caminhava com o peito estufado, como se fosse dono não apenas da casa, mas do mundo inteiro. Às vezes, ele me olhava com um sorrisinho torto e dizia: Você nunca vai ser melhor do que eu. Meu pai sempre concordava, com aquele gesto de cabeça que já me era tão familiar. Se eu dizia algo em defesa própria, meu pai retrucava: Não discute, Alice. Aos poucos, fui aprendendo que era melhor engolir as palavras antes que elas saíssem. Só que cada palavra engolida virava uma cicatriz silenciosa dentro de mim. Mesmo assim, havia algo estranho crescendo dentro do meu peito, um desejo profundo de romper aquele destino que tentaram me impor. Eu observava Roberto sendo elogiado sem mérito e pensava: Eu não quero ser assim. Observava a forma como meu pai tratava minha mãe, sempre pisando no limite entre autoridade e dureza, e prometia a mim mesma: Eu não vou construir minha vida desse jeito. Tanto desprezo, tanta solidão e tanta falta de reconhecimento foram moldando em mim um tipo de força que ninguém percebia. Era como uma semente plantada no escuro. Ninguém vê, ninguém nota, ninguém valoriza. Mas ela cresce mesmo assim, em silêncio, até romper a terra. Crescer naquela casa era um exercício constante de invisibilidade. Eu via aniversários do meu irmão serem celebrados com festas grandes, convidados, presentes caros. Quando meu aniversário chegava, meu pai dizia: Não precisa disso tudo, Alice. E eu acenava com a cabeça, mesmo que por dentro doesse como uma lâmina fina. Eu não queria festa. Eu só queria sentir que alguém se importava de verdade. Mas com o tempo, aprendi a desejar menos. A esperar menos.
E talvez tenha sido justamente isso que me permitiu ver mais, ver além daquilo que minha família dizia que eu era. Ver o que Deus dizia sobre mim. Eu fui crescendo assim, sempre à margem, sempre em silêncio, sempre com o coração cheio de perguntas. Mas, mesmo com todas as dores e injustiças, algo dentro de mim se mantinha firme, quase teimoso. Uma certeza que não sei explicar até hoje, mas que ardia em mim como fogo: eu não nasci para ser invisível. Eu só estava sendo preparada no lugar onde ninguém olha. Era na sombra da minha infância que Deus estava moldando a mulher que eu ainda seria. E eu não fazia ideia de quão longe Ele me levaria depois que eu deixasse aquela casa pela primeira vez. Quando entrei na adolescência, percebi que a casa onde eu morava não era apenas um lugar, já era um campo de batalha silencioso onde eu lutava diariamente para não desaparecer de mim mesma. Roberto continuava sendo o sol em torno do qual meus pais orbitavam, e eu era apenas uma sombra que se movia pelas bordas, tentando entender onde exatamente eu encaixava. Só que algo dentro de mim começou a mudar. Eu não queria mais apenas existir naquele ambiente, eu queria respirar fora dele. Queria descobrir quem eu poderia ser longe das comparações constantes, longe das frases afiadas que Roberto arremessava como dardos, longe do olhar sempre desapontado do meu pai, que parecia dizer: Alice, você nunca vai surpreender ninguém. Foi nessa época que eu descobri o poder dos meus próprios sonhos. Eu não os compartilhava com ninguém, porque já sabia qual seria a reação. Roberto diria: "Pra que isso? Você não vai conseguir." Meu pai fecharia a cara e diria: "Concentre-se no que é real, Alice." Mas, à noite, quando tudo se aquietava, eu abria livros comprados em sebos e devorava página por página. Era como se eu estivesse construindo um mundo secreto dentro de mim, um lugar onde eu podia ser mais do que a menina invisível da casa. Eu fazia cursos gratuitos escondida, estudava até tarde. Pela primeira vez, eu me sentia dona do meu próprio caminho, mesmo que ainda estivesse apenas no começo dele. Na escola, eu também passei a notar como as pessoas tinham oportunidades que eu nunca imaginei ter. Alguns colegas tinham pais que estimulavam seus talentos, outros recebiam apoio para participar de atividades extracurriculares. Eu observava aquilo tudo com uma mistura de admiração e dor, até que um pensamento começou a brotar dentro de mim: se ninguém ia me empurrar para frente, eu aprenderia a me empurrar sozinha. E, de alguma forma, Deus fortalecia essa decisão. Eu sentia isso. Era como se Ele sussurrasse dentro de mim: vai. Eu estou contigo. Roberto, enquanto isso, se tornava cada vez mais arrogante. Ele percebia que a atenção que recebia dos meus pais era uma arma poderosa, e usava isso para afirmar uma superioridade que não existia em nenhum lugar além da cabeça dele. Muitas vezes, ele vinha até mim com aquele sorrisinho superior e dizia: "Eu sou o futuro da família, Alice. Você devia aceitar isso logo." Eu não respondia. Não porque concordasse, mas porque eu já havia aprendido que responder só tornava as coisas piores. Em vez disso, comecei a guardar minhas forças para um futuro em que nada disso teria mais importância. Para um tempo em que eu não precisaria mais estar em guerra com ninguém para existir. Enquanto Roberto vivia de festas, amigos e distrações, eu mergulhava cada vez mais no meu próprio mundo. E quanto mais eu estudava, quanto mais eu aprendia, mais eu sentia algo novo nascer dentro de mim, um tipo de coragem silenciosa. Não aquela coragem impulsiva, barulhenta, que precisa se exibir. Era uma coragem que crescia devagar, como uma raiz profunda. Uma coragem que dizia que eu não precisava provar nada para eles, porque o que Deus preparava para mim não dependia da aprovação da minha família. Foi também nesse período que eu entendi que crescer não significava apenas ficar mais velha. Crescer significava decidir quem eu queria ser, apesar do ambiente em que eu vivia. E eu queria ser alguém que não repetisse os ciclos que eu via dentro de casa. Alguém que construísse algo sólido, real, valioso. Eu queria uma vida onde eu fosse vista, não porque eu gritasse, mas porque minhas conquistas falassem por mim. Eu queria uma vida onde eu não precisasse implorar para ser amada. Quanto mais eu pensava nisso, mais eu sentia Deus me moldando. A cada humilhação, Ele me fortalecia. A cada silêncio, Ele me dava discernimento. A cada lágrima escondida, Ele colocava um propósito novo na minha alma.
Até que um dia, sentada na beira da cama, eu olhei para a janela do meu quarto e senti, pela primeira vez, uma certeza profunda que quase me arrepiou. Eu não ia viver naquele ambiente para sempre. Eu ia crescer, ia conquistar meu espaço no mundo, e um dia, quando olhassem para mim, não viriam mais a menina invisível. Viriam a mulher que Deus havia levantado mesmo quando ninguém acreditou. Esse foi o momento em que eu fiz minha escolha. A escolha de crescer. A escolha de mudar o destino que tentaram impor sobre mim. A escolha de acreditar que, mesmo que meu pai e meu irmão nunca vissem valor em mim, Deus via. E isso seria o suficiente para me levar muito mais longe do que eles imaginavam. Quando finalmente deixei a adolescência para trás, parecia que eu estava pisando em um território desconhecido, mas meu coração ardia com uma determinação que eu nunca tinha sentido antes. Eu havia passado anos me preparando em silêncio, e agora eu queria ver até onde meus passos poderiam me levar. Comecei procurando pequenos trabalhos, freelances, qualquer coisa que me permitisse juntar dinheiro e aprender algo novo. E não demorou muito para que eu percebesse que eu tinha uma facilidade enorme para resolver problemas, organizar ideias, criar soluções rápidas. Era como se tudo aquilo que eu tinha absorvido estudando sozinha durante anos começasse a florescer de repente, como um jardim que brota após uma longa chuva. E eu sabia, lá no fundo, que aquilo não era coincidência. Era Deus movendo peças no tabuleiro da minha vida. Com o dinheiro que eu juntava, investi em um computador usado e comecei a fazer pequenos serviços online. Nada grandioso no início, mas cada trabalho que eu entregava parecia abrir uma porta nova. Os clientes indicavam meu nome, elogiavam minha dedicação, e aquilo me dava uma sensação que eu nunca tinha experimentado dentro da minha própria casa: reconhecimento. Eu me sentia viva. Me sentia capaz. E, quanto mais eu crescia, mais sentia que Deus estava iluminando o meu caminho. Eu acordava cedo, dormia tarde, errava, aprendia, corrigia, e continuava. Era cansativo, mas era um cansaço que me alimentava, não que me destruía. Com o tempo, o volume de trabalho começou a crescer tanto que eu já não dava conta sozinha. Foi aí que tive a ideia de transformar meus serviços em uma pequena empresa. Nada muito estruturado no começo, apenas um nome simples, um registro básico, uma página na internet. Mas, como tudo que nasce com propósito, aquilo começou a tomar forma rápido demais. Em menos tempo do que eu imaginava, eu tinha clientes fixos, projetos grandes e responsabilidades que eu jamais sonhei carregar. Eu estava construindo algo real, e pela primeira vez na vida, eu era dona de algo que ninguém poderia tirar de mim. Eu tinha orgulho do que eu estava fazendo. E sempre que eu me sentia insegura, eu orava e dizia: Senhor, se isso é teu, mantém de pé. Se não for, tira do meu caminho. E, ao invés de recuar, a porta só escancarava mais. Foi mais ou menos nessa época que Roberto reapareceu na minha vida de forma conveniente. Um dia, ele me ligou do nada. A voz dele estava suave demais, quase fraterna, o que já me deixava em alerta. Ele disse: Alice, estou passando por uma fase complicada. Você poderia me ajudar arrumando um emprego? No começo, fiquei paralisada. Era estranho demais ouvir o orgulho dele falar tão baixo. Ele, o filho perfeito, pedindo ajuda para mim, a que sempre foi considerada menor. Minha primeira reação foi desconfiar. Mas minha segunda foi lembrar de algo que Deus tinha colocado no meu coração anos antes: eu não deveria me tornar igual às pessoas que tentaram me diminuir. Respirei fundo e respondi: eu posso ver o que consigo fazer. E consegui. Criei um cargo simples dentro da empresa, nada que desse a ele autoridade, mas que permitisse trabalhar, aprender e se reerguer. Porém, no início, foi fácil perceber a postura dele. Ele não entrava na empresa como funcionário, mas como alguém que acreditava que tinha direito a mandar. Ele caminhava com o mesmo peito estufado de sempre, olhava ao redor como se estivesse avaliando o que seria dele um dia. Eu observava tudo em silêncio, mas não permitia que isso afetasse minha liderança. Eu tinha aprendido a crescer sem apoio algum, já agora, não seria a arrogância dele que me faria recuar. Minha empresa crescia. Meus clientes cresciam.
Meu nome começava a circular por lugares que eu jamais imaginei alcançar. E, enquanto tudo isso acontecia, minha fé se fortalecia ainda mais. Eu acordava todos os dias com uma gratidão quase sufocante, porque eu sabia de onde eu tinha saído. Eu sabia o preço das minhas noites em claro, o peso das minhas lágrimas engolidas, o frio dos meus joelhos no chão do quarto enquanto eu orava para Deus abrir um único caminho. E Ele abriu vários. Mas, ao mesmo tempo em que eu subia, eu via Roberto se corroendo. Ele parecia se incomodar com o fato de que eu estava alcançando algo real, algo grandioso, algo que nenhum favoritismo foi capaz de dar a ele. E, com o passar dos meses, aquilo que eu sempre soube sobre meu irmão começou a se revelar com mais clareza. Ele nunca quis apenas trabalhar. Ele queria tomar aquilo que era meu. Ele queria ocupar um lugar que eu conquistei com esforço, suor e fé. E foi então que eu percebi uma verdade tão forte que ecoou dentro de mim como um trovão. Às vezes, quando Deus te leva para o topo, Ele te mostra quem realmente está do seu lado, e quem só queria se aproveitar do seu caminho iluminado. Eu ainda não sabia o que viria pela frente, mas eu já podia sentir no ar que algo estava prestes a mudar. E não seria pequeno. Seria algo que marcaria minha história para sempre. Com o passar dos meses, a tensão dentro da minha família começou a crescer como uma neblina pesada que eu já conseguia sentir antes mesmo de entrar na casa dos meus pais. Eu podia estar no auge da minha expansão profissional, mas, para eles, isso não significava absolutamente nada. Cada vez que eu aparecia para visitá-los, o clima era o mesmo, meu pai falando sobre Roberto, exaltando tudo o que ele fazia, até coisas que ele claramente não tinha feito, e ignorando qualquer conquista minha. Eu já estava acostumada, mas às vezes o silêncio doía como se alguém pressionasse um dedo sobre um machucado antigo. Era como se, por mais que eu crescesse, minha família tivesse decidido que eu não seria nada além do que eles definiram há anos. E essa sensação me acompanhava como uma sombra persistente. Foi em um desses dias comuns que tudo mudou. Eu tinha ido à casa dos meus pais depois do trabalho, cansada, mas querendo ao menos estar presente. Mal me sentei à mesa e meu pai começou a falar sobre Roberto de um jeito exagerado, quase ensaiado. Ele dizia que Roberto estava subindo na vida, que tinha uma visão incrível, que estava mostrando quem realmente era o herdeiro da família. Eu fiquei quieta, como sempre. Estava tomando um copo de água quando ouvi a frase que marcou aquele momento como uma ferida aberta. Meu pai me olhou de cima a baixo e disse, com a voz carregada de desprezo: "Você nunca terá uma casa como a do seu irmão, Alice." Eu senti o mundo parar. Senti meu estômago afundar. E, antes que eu pudesse reagir, Roberto riu, inclinando a cabeça para reforçar a humilhação. Ele disse: Alice, algumas pessoas nasceram para ser grandes. Outras não." Eu não respondi. Não chorei. Não discuti. Apenas senti uma paz estranha invadir meu peito, como se Deus tivesse colocado a mão sobre meu coração naquele exato instante. Porque naquela altura, eu já sabia de algo que eles não sabiam: eu acabara de comprar minha primeira mansão. Era minha. Totalmente minha. Fruto do meu esforço, do meu trabalho e da minha fé. Mas revelar isso naquele momento teria sido pequeno demais. Eu não queria provar nada. Eu queria apenas observar como Deus lidaria com aquela situação, porque eu já havia aprendido a entregar minhas guerras a Ele. Então, quando meu pai repetiu a frase, como se quisesse garantir que eu fosse ferida, eu apenas respirei fundo e respondi: "Certo." Dias depois, enquanto eu viajava a trabalho, algo inesperado, mas, de certa forma, previsível, aconteceu. Meu telefone começou a receber notificações de movimento na mansão. Eu tinha câmeras instaladas, então entrei para ver o que estava acontecendo. Foi quando eu quase perdi o ar. Lá estavam meus pais, entrando pela minha porta. Roberto caminhava na frente, guiando os dois como se estivesse apresentando um troféu. Ele dizia: "Olhem bem. Essa é a minha casa. Grande, né? Trabalhei muito por isso." Minha mãe suspirava admirada. Meu pai sorria orgulhoso. E Roberto continuava o teatro: "Aqui é a sala. Ali é a área externa."
Eu merecia algo assim. Eu assisti tudo em silêncio. Cada passo dele, cada mentira contada na maior tranquilidade, cada gesto de orgulho falso. Era uma cena que parecia saída de um filme barato. E, enquanto eu observava meu irmão se exibir com a propriedade que ele nunca conquistou, senti algo muito profundo dentro de mim. Não era ódio. Não era raiva. Era compreensão. Eu finalmente entendi quem Roberto era. Quem meu pai tinha criado. Quem minha família acreditava que eu era. E, principalmente, quem Deus estava me tornando. Quando a viagem terminou e voltei para casa, eu sabia exatamente o que precisava fazer. Não por vingança. Não por orgulho. Mas por justiça, a justiça que Deus entrega de forma limpa, firme e perfeita. Eu marquei uma visita com meus pais, sem explicar onde. Eles chegaram animados, achando que viriam novamente à mansão do Roberto. Estavam tão cheios de expectativa que nem perceberam quando eu, calmamente, destranquei a porta com a minha chave. E naquele instante, eu senti como se o ar tivesse ficado mais pesado, como se o céu inteiro estivesse me observando. O peso da verdade estava prestes a cair sobre todos nós, e eu estava pronta. Porque, no fundo, eu sabia que certas humilhações só acontecem para abrir caminho para uma revelação tão grande, tão clara, tão inevitável que ninguém consegue negar. Eu aprendi isso naquele dia. Antes da glória, Deus permite a afronta. Mas Ele nunca deixa a afronta ser a última palavra. Nunca. Quando meus pais estacionaram o carro em frente à mansão, pude ver pelo retrovisor o brilho orgulhoso no olhar deles, como se estivessem prestes a revisitar a conquista de Roberto. Meu coração batia firme, não por nervosismo, mas por uma solenidade quase divina. Era como se Deus estivesse me dizendo, agora. Eu desci do carro antes deles e caminhei até a porta com passos seguros, sentindo toda a trajetória da minha vida pulsando dentro de mim. Cada humilhação, cada silêncio, cada oração feita às escondidas, tudo parecia ressoar no ar como um eco antigo prestes a finalmente cessar. E quando coloquei a chave na fechadura, meu pai comentou atrás de mim, Roberto deixou você abrir. Que gentileza! Roberto ainda não tinha chegado. Ele não fazia ideia de que aquele seria o dia em que todas as máscaras cairiam. Girei a chave devagar, empurrei a porta e virei para eles com um sorriso sereno, um sorriso que nasceu de anos de superação, e disse, bem-vindos à minha casa. O silêncio que veio depois foi tão profundo que parecia ter peso. Vi o rosto da minha mãe congelar. Vi a testa do meu pai enrugar como se sua mente estivesse tentando encontrar uma explicação. Eles entraram devagar, com a hesitação de quem pisa em território novo. Meu pai balbuciou, como assim, sua casa? Minha mãe piscava sem parar, olhando ao redor como se o cenário pudesse desmontar e revelar que aquilo era apenas alguma brincadeira. Mas não era. Era real. Era meu. E aquele momento era a primeira vez na vida em que eu via meus pais sem palavras diante de mim. Enquanto eles atravessavam a sala ainda chocados, ouvi o portão eletrônico abrir. Era Roberto chegando, com a confiança arrogante de sempre. Ele entrou pela porta lateral com o mesmo sorriso pretensioso, falando antes mesmo de ver quem estava ali. Achei que chegariam mais tarde, eu estava. Quando ele me viu parada no centro da sala, virou pedra. Os olhos dele foram da minha expressão calma para meus pais, e depois para a porta aberta com a chave ainda na minha mão. Ele parecia um ator que esqueceu o texto bem no meio da peça. Eu disse, com a mesma tranquilidade que Deus tinha colocado em mim, engraçado você não me avisar que traria visitantes para minha casa. Roberto perdeu a cor. Minha mãe levou uma mão ao peito. Meu pai deu um passo para trás. A máscara finalmente havia rachado. Ele tentou recuperar o controle imediatamente. Disse, Alice, não começa. Eles só quiseram conhecer a minha casa porque, eu interrompi com firmeza, sua casa? Roberto, você não tem uma casa. Você trabalha para mim. Ele engoliu seco. Vi a arrogância dele murchar como uma folha seca esmagada entre os dedos. Meus pais olhavam para mim como se estivessem vendo uma estranha, alguém que eles nunca tinham realmente conhecido.
Então caminhei até a mesa da sala e coloquei ali uma pasta de documentos. Querem saber de quem é essa casa? Abri a pasta e deixei os papéis ali, cada um com meu nome, minha assinatura, meu registro, minhas notas fiscais, minhas declarações. Cada papel era uma pedra sólida construída por minhas mãos e sustentada por Deus. Roberto tentou um último golpe, murmurando: "Isso é exagero seu." Seu rosto estava pálido, a respiração pesada, como alguém que vê o próprio castelo de ilusões desmoronar. Eu o encarei com firmeza, a firmeza de quem não se curva mais. "O exagero foi você trazer meus pais para cá e mentir que isso tudo era seu." Meu pai tentava encontrar palavras, mas nenhuma saía. Minha mãe segurou o braço da poltrona como se precisasse de apoio. Eles perceberam ali, naquele instante, que eu não era mais a menina silenciosa que vivia correndo atrás de migalhas de reconhecimento. Eu era uma mulher construída pelo fogo da rejeição e pela graça de Deus. Uma mulher que cresceu enquanto eles não acreditavam. Roberto, sem saída, começou a repetir frases desconexas, tentando se explicar. E foi nesse momento que senti algo que nunca tinha sentido diante dele: pena. Não porque ele não merecesse consequências, mas porque, pela primeira vez, ele encarava a realidade sem a proteção dos meus pais. A verdade o expunha de uma forma tão completa que ele parecia encolhido dentro da própria pele. Mas eu sabia que precisava ir até o fim. Então disse, com a voz firme e limpa, sem um tremor sequer: "Você está demitido da minha empresa. E está proibido de entrar nessa casa de novo." A sala ficou novamente em silêncio. Mas não era um silêncio de opressão como o de antigamente. Era o silêncio da revelação. O silêncio da queda do orgulho. O silêncio que antecede uma nova fase. Eu me mantive de pé, com o coração em paz, sentindo a presença de Deus ao meu lado. E naquele instante, eu finalmente entendi: a verdade, quando chega, não precisa gritar. Ela simplesmente entra e ocupa todo o espaço. E ninguém consegue ignorá-la. Jamais. Depois daquele dia, a casa parecia respirar diferente. Não era mais um cenário de arrogância emprestada, mas de verdade exposta. Assim que Roberto saiu pela porta, carregando o próprio fracasso nos ombros, senti algo dentro de mim se partir e se reorganizar ao mesmo tempo. Não era vingança. Não era revanche. Era libertação. Libertação de anos de silêncio, de humilhação engolida, de expectativas esmagadas. Quando eu virei para meus pais, eles ainda estavam parados no centro da sala, como se o mundo conhecido por eles tivesse acabado de ser desmontado peça por peça. Minha mãe foi a primeira a se sentar, levando a mão à testa, e meu pai parecia menor do que eu já tinha visto na vida. Ele murmurou: "Alice, eu não sabia." Eu respondi apenas: "Vocês nunca quiseram saber." Meus pais sempre acreditaram na versão dos acontecimentos que mais favorecia o filho que eles decidiram admirar. E agora, diante da verdade, não havia mais como sustentar aquela narrativa. Minha mãe começou a chorar baixinho, um choro que parecia carregar arrependimentos que nunca havia confessado. Ela disse: "Eu devia ter te defendido. Eu devia ter te visto." Eu senti compaixão, mas não deixei que isso apagasse tudo o que eu vivi. Eu me aproximei e respondi: "Eu passei anos pedindo a Deus para me dar forças. E Ele me deu. Não para que eu fosse amada por vocês, mas para que eu sobrevivesse mesmo sem ser." Meu pai permaneceu calado por longos minutos. E quando finalmente abriu a boca, foi para dizer algo que nunca imaginei ouvir dele: "Eu errei com você." Era tarde, mas era verdade. E, naquele momento, a verdade valia mais do que qualquer abraço que eu nunca recebi. As consequências para Roberto foram imediatas. Sem trabalho, sem a proteção emocional dos meus pais e sem a máscara de superioridade, ele teve que encarar a própria realidade. Soube mais tarde que ele tentou conseguir emprego usando o sobrenome da família, como sempre fez, mas dessa vez não funcionou. A notícia de sua demissão, e especialmente a razão, se espalhou rápido entre os círculos profissionais. E quando a mentira deixa de sustentar alguém, tudo desmorona. Roberto precisou,
pela primeira vez na vida, lidar com a responsabilidade das próprias escolhas. Foi então que ele me procurou semanas depois, batendo na porta da minha empresa. Seus olhos estavam inchados, sua postura curvada, não por arrependimento puro, mas por desespero. Ele disse: Alice, me desculpa, eu preciso de ajuda. Eu o encarei longamente antes de responder: eu te ajudo. Mas não como sua chefe e não como alguém que você pode usar de novo. Eu te ajudo apenas como irmã, e como alguém que não vai permitir ser pesada outra vez. Eu o encaminhei para um programa de reabilitação emocional e profissional que eu patrocinava anonimamente há anos. Ele aceitou. Pela primeira vez, sem arrogância. Quanto aos meus pais, o impacto emocional foi profundo. Principalmente para o meu pai, que teve que reescrever dentro de si a imagem que tinha dos filhos. Ele tentou se aproximar várias vezes, tentando entender quem eu era além da sombra que ele mesmo criou. Eu permiti a aproximação, mas de maneira cautelosa. Não por rancor, mas porque eu aprendi a proteger minha paz, algo que eu lutei demais para conquistar. Minha mãe, por outro lado, tornou-se muito mais presente. Às vezes ela chegava na minha casa com um bolo que ela lembrava que eu gostava na infância, outras vezes apenas para conversar. Era como se ela estivesse tentando costurar com fios novos aquilo que foi rasgado anos atrás. E eu floresci. Não porque finalmente fui reconhecida, mas porque finalmente me reconheci. Continuei expandindo minha empresa, contratando pessoas, abrindo novos projetos e vivendo um tipo de vida que, por muitos anos, eu nem ousava imaginar. Minha mansão não era apenas um lugar bonito, era um símbolo de tudo o que Deus fez por mim quando ninguém acreditou. Era a prova viva de que Ele cura, exalta e restaura. Mas o maior presente que recebi não foi a vitória material. Foi a paz. A paz de saber que eu não precisava mais lutar para provar meu valor. A paz de olhar para trás e ver que, mesmo quando eu caminhava sozinha, Deus nunca me deixou. A paz de entender que algumas dores existem para nos empurrar para o propósito que só conseguimos enxergar quando estamos livres. Eu não carregava mais a menina invisível dentro de mim. Eu a acolhi, a curei e a transformei na mulher que eu me tornei. E agora, quando olho para minha história inteira, eu consigo ver claramente: cada lágrima, cada silêncio, cada afronta, tudo me levou exatamente onde Deus queria que eu estivesse. E ali, naquela casa que um dia foi usada como arma contra mim, eu finalmente declarei dentro do meu coração: eu venci. Porque Deus venceu comigo. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!